Está no ar a revista de imprensa internacional desta quarta-feira, dia 19 de fevereiro. Vamos começar por olhar para a capa do jornal A Bola, com grande destaque para o caso de Marega. Regulamentos limitam castigo. Conselho de Disciplina abre processo aos incidentes em Guimarães, mas deixa muitos recados. PSP já identificou vários suspeitos dos insultos racistas. Ainda no Futebol Clube do Porto, lances contra árbitro valem processos a Pep e Marega. Conselho de Disciplina ordena a abertura de procedimento disciplinar aos lances do Clássico. No Benfica, David Tavares foi novidade na viagem para a Ucrânia. A lesão de Gabriel e castigo de Weigl abrem a porta ao jovem médio. No Sporting, de Silas diz na Liga Europa não demos hipótese. Silas e o fator casa no primeiro jogo com o Basak sair. Nice e Fiorentina vêm observar Wendel. E também na Liga dos Campeões, nos jogos de ontem, o Atlético de Madrid venceu o Liverpool e o Borussia Dortmund venceu o Paris Saint-Germain. São então os destaques desta capa do jornal A Bola desta quarta-feira. E connosco está o Miguel Cardoso Pereira. Olá, Miguel, bem-vindo a mais uma edição. Começamos por olhar para esta capa, mais uma vez com destaque para este caso do Marega. Ainda está tudo muito longe de ser resolvido. Ou, pergunto-te, alguma vez será alguma coisa resolvida? Quer dizer, bom dia mais uma vez. No que diz respeito ao futebol português e à punição dos clubes, está evidentemente claro que os regulamentos não limitam, portanto, a possibilidade de castigos muito exemplares aos clubes, digamos assim, por mais que estes casos vão sucedendo. Este foi evidentemente o mais grave, sobretudo porque teve esta, na minha opinião, extraordinária e louvável reação do Marega, portanto, que ajuda realmente a olhar para estes assuntos com a importância que eles merecem de toda a gente, mas sinceramente, e também aqui admitindo que isto, ao fim e ao cabo, não passa da minha opinião, eu acho que é muito mais importante neste tipo de circunstâncias perceber, de um ponto de vista se calhar até extra-desportivo, quase garantidamente extra-desportivo, quem foram as pessoas, quem foram os responsáveis, quem foram os que ofenderam, estando na bancada, do que propriamente tentar punir os clubes. Ou seja, eu compreendo que isto seja mais fácil até e se calhar até mais rápido também, e que se perceba imediatamente que alguma coisa aconteceu a partir do momento em que se pune um clube com 1 ou 2 ou 3 ou aquilo que os regulamentos permitirem, com jogos à porta fechada, ou com parte do estádio à porta fechada, ou com a bancada dos grupos de adeptos organizados, as claques com essa bancada fechada. Ocasionalmente as medidas vão sendo estas, quer em Portugal, quer no estrangeiro. E tivemos agora recentemente o caso de Bulgária e Inglaterra, que também foi paradigmático a este respeito. Mas sinceramente eu acho que o que é verdadeiramente importante aqui é perceber quem são as pessoas, mais do que perceber quem são os clubes. Porque se partirmos do princípio errado, a meu ver, que o Vitória de Guimarães é um clube mais racista do que os outros, ou que na cidade de Guimarães há mais gente racista do que noutras cidades, do que em Almada, ou do que no Funchal, ou do que no Porto ou em Coimbra, aí estamos também a incorrer num erro, porque isso não é verdade. Ou seja, na essência, as pessoas das cidades não são mais racistas numas cidades do que noutras, pelo menos falando aqui de um conceito, de uma ideia normal, generalizada, como é evidente, e o mesmo se passa com os clubes. Ou seja, os clubes não são mais isto ou mais aquilo, claro, do que os outros clubes. Agora, dentro dos adeptos de cada clube, há uns que são uma coisa e há outros que não são. Portanto, o próprio presidente da Câmara Municipal de Guimarães, o Domingos Bragança, quando diz em Guimarães não há racismo. Há racismo, não é propriamente isso, não faz da cidade de Guimarães racista, mas em Guimarães há alguns focos de racismo. Todos ouvimos neste último jogo que há naquela cidade alguns casos. É importante saber quem são esses casos, quem são essas pessoas, e garantir que elas não podem voltar, no limite, se quisermos, a torcer pelo Vitória de Guimarães, ou a estar presentes naquele estádio, ou a ir, no limite, até estádios de futebol. Isso que me parece importante, e portanto passa tudo muito pelo comportamento também dos próprios clubes, e isso o Vitória de Guimarães fez, e a cidade de Guimarães também, de explicarem imediatamente àquelas pessoas, portanto, de virarem o discurso, mesmo de uma forma genérica, para aquelas pessoas que tiveram aquele comportamento, e dizerem que não querem aquilo, que não querem
querem que aquelas pessoas sejam associadas ao clube, ou associadas à cidade, ou associadas ao que quer que seja. E vale para o racismo, como vale para episódios de violência de outra ordem, ou para crimes de outra ordem, e infelizmente vemos muito pouco disso no futebol português, vemos muito no futebol inglês, por exemplo, que é particularmente exemplar nesse aspecto, quando os clubes agem imediatamente sobre aqueles adeptos a partir do momento em que os identificam e os afastam, portanto, da família, como costumam dizer, do estádio, do ambiente. E acho que no futebol português as coisas não acontecem desta forma. Há um protecionismo exagerado por parte dos dirigentes dos próprios clubes aos adeptos, sejam eles quais forem, sejam aqueles que se comportam bem, sejam aqueles que têm este tipo de comportamentos. Parte-se quase que do princípio que por serem do Benfica, então têm de ser protegidos pelo Benfica, que por serem portistas têm que ser protegidos pelo Porto, que por serem sportinguistas têm de ser protegidos pelo Sporting. Aqui acaba por haver até um exemplo excepcional por parte de Frederico Varandas, que tem de certa forma quebrado e bem, a meu ver, esta tendência, mas no resto as coisas vão funcionando um bocadinho dentro deste protecionismo, às vezes um bocadinho enfim, infantil, quase, quero mesmo chamar-lhe. E, portanto, parte muito dos clubes condenar os próprios adeptos em primeira instância, portanto, de uma forma pública, clara, rápida, numa primeira parte, e depois numa segunda parte unirem-se para criticarem estes adeptos, sejam de que clube forem. E isso já será, enfim, um estado mais avançado, ao qual eu espero que consiga eventualmente chegar-se. Mas a verdade é que isto é um problema que não tem apenas a ver com o futebol. De resto, o Primeiro-Ministro na Assembleia da República também o deixou particularmente claro, como o aviso que deixou, lá está, aos dirigentes dos clubes, que às vezes aquela forma um bocadinho disfarçada dos comunicados e das newsletters, como costumam fazer, mas não fazem do que propriamente ter um discurso institucional que fica reduzido a um tom de conversa que é o tom de um adepto muitas vezes mal educado. E, portanto, logo por aí nós estamos seguramente a dar um bom exemplo. Claro, esperamos que seja esta atitude de Marega também um ponto de partida para mudarmos mentalidades, não é? Formas de olhar para o espetáculo, não só para o futebol, mas na sociedade em geral. Não é sem querer alongar, não é porque isto tem a ver, não é um ponto de partida para nada, portanto, porque isto tem a ver com questões de educação das pessoas. Portanto, o ponto de partida para estas coisas não é nos estádios de futebol, é nas escolas, não é? É nas escolas, portanto, aí é que está o ponto de partida para as coisas. Mas também vamos falando dos miúdos que jogam nos escalões de formação e os pais também. Portanto, isto são questões muito profundas, são questões geracionais que não têm rigorosamente, ou pelo menos não têm seguramente em exclusivo a ver com o futebol, são coisas que têm a ver com a sociedade portuguesa. Tem a ver mesmo com a sociedade, é verdade. Agora, Miguel. o que me parece também importante aqui, sem querer alongar muito, é que a importância desta questão, eu penso que tem sido sublinhada por toda a gente, e isso é o mais importante, desde as conversas normais de café até à Assembleia da República, e, portanto, isso parece-me, nesse sentido, que já é uma resposta importante e transversal, porque acho que no essencial as pessoas, quando são inteligentes, partem do mesmo princípio, ou seja, quando estamos a falar de coisas que são com esta gravidade, só podemos realmente discuti-las quando as pessoas estão de acordo connosco naquilo que é o essencial. E o essencial aqui são os direitos humanos, são os direitos sociais, são os direitos civis. Quando estamos todos a partir deste princípio, então podemos discutir outras coisas, orientações políticas, orientações clubistas, o que quer que seja. Agora, os direitos sociais, os direitos civis, os direitos humanos são uma coisa básica a partir da qual eu, sinceramente, sem a qual, sinceramente, não consigo discutir. Porque são os pilares, não é, de uma sociedade. Muito bem, Miguel, vamos deixar para já este tema de lado. E vamos começar esta viagem na revista de imprensa internacional. Acredito que vamos começar a falar da Liga dos Campeões, não é? Sim, vamos. Ontem houve 2 jogos, como toda a gente já saberá por esta altura. Claro, a Marca tem na capa um golo que é então considerado um tesouro por este jornal espanhol. Refere-se, claro, ao golo do Saúl Ñíguez, que aos 4 minutos, portanto, fez então o golo ao Liverpool e permitiu então ao Atlético de Madrid vencer justamente então por 1-0 na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O AS também em Madrid tem, claro, a mesma ideia aqui, portanto, a ideia de uma crença, já perspectivando também aquilo que poderá acontecer, aquilo que se espera do Atlético de Madrid. Claro, aqui é uma visão claramente tendenciosa a favor deste clube espanhol. Um Atlético de Madrid que eu penso que surpreendeu. É verdade que estamos a falar de um Atlético de Madrid que esteve em finais da Liga dos Campeões em 2004 e em 2016 e que venceu recentemente uma Liga Europa, venceu também Supertaças Europeias, tudo já com o Diego Simeone no cargo e, portanto, que está no clube desde 2012 e, portanto, não é absolutamente surpreendente ver o Atlético de Madrid fazer uma coisa destas nas competições europeias, claro, mas tendo em consideração aquilo que tem sido a época do Atlético de Madrid nesta temporada, com alguma instabilidade e com uma qualidade no que diz respeito ao desempenho da equipa bastante abaixo do que aquilo que conseguiu noutras alturas. E, defrontando para mais o Liverpool, portanto, o campeão europeu e uma equipa que quer nas competições
competições europeias, quer também na própria Liga Inglesa. Este ano tem já o título encomendado, portanto vai garantidamente ser campeão e, portanto, atendendo a esta vitória, acaba nesse sentido por ser um pouco mais surpreendente, diria. E até pela forma como o jogo decorreu, porque o Liverpool não esteve propriamente tão bem quanto aquilo que normalmente consegue estar. Mas a verdade é que, se olharmos para a temporada passada, também o Liverpool escorregou com o Barcelona, não é? E depois conseguiu recuperar em Anfield. Sim, portanto, e Klopp deixou esse aviso, não é? Claro, o Klopp deixou, repara, aqui já na perspectiva, portanto, temos aqui as declarações ainda dos treinadores, portanto, o Simeone, ao fim e ao cabo, também, como dizias, primeiro o Klopp a deixar o aviso, no sentido que agora falta o jogo em Anfield. Remetendo logo para a dificuldade do próprio ambiente, ao fim e ao cabo. Quer também, sinceramente, estas questões do ambiente eu acho que são muito mais, até de um ponto de vista, são muito mais viradas para os adeptos e para uma ideia um pouco mística dos ambientes do que propriamente não creio que na maior parte das vezes já não têm tanta importância do ponto de vista da preparação do jogo, sobretudo para estes jogadores de elite e para estas equipas de elite, quanto aquilo que normalmente se pensa. Nesta altura do balneário do Atlético de Madrid, seguramente não estará ninguém assustado por saber que vai ter que ir jogar a Anfield, ou seja, sabem que vão ter que lidar com um jogo no qual vão jogar fora e, portanto, vão ter que lidar com isso como normalmente fazem do ponto de vista profissional. Não estão seguramente muito assustados com isso, bem como os de Liverpool também não estariam propriamente assustados agora por ter que jogar no Wanda Metropolitano ou no Vicente Calderón, que fosse. Portanto, o próprio a Simeone diz que vai jogar, portanto, o Liverpool para seguir a eliminatória, com uma humildade, portanto, que ele reconhece pela importância do adversário, pela importância do estádio, mas sem que daí venha propriamente algum temor excepcional. Repara que na perspectiva inglesa, ao fim e ao cabo, aqui há já então um lamento, claro, esta é a capa da editoria de desporto do Telegraph, que tem então esta ideia de desalento dos jogadores do Liverpool, uma equipa que parou, que avariou, digamos assim, que deixou de funcionar, um pouco essa a ideia, e vemos ali o Salah no meio, os jogadores um pouco desalentados com esta derrota. A mesma ideia também na capa de editoria de desporto do Guardian, também com o Salah, de certa forma, aqui surpreendido, quase penso aqui uma imagem que transmite bem a ideia de uma surpresa, mais do que propriamente de uma incapacidade para seguir em frente na temporada. Mas enfim, veremos como é que as coisas vão decorrer. Não me parece que estas vantagens de 1-0 sejam propriamente muito determinantes nestes jogos com estas equipas, até porque a ideia de jogar em casa e jogar fora, lá está, mais uma vez a este nível já se tem diluído um pouco bastante nos últimos tempos. Há inclusivamente, até fora os treinadores, já se vai discutindo ainda de uma forma não propriamente muito fundamental, se quisermos, mas já há muitas opiniões que entendem que a ideia do golo fora está nesta altura excessivamente valorizado, ao contrário do que acontecia há décadas, quando realmente jogar fora tinha uma dificuldade extra do desconhecimento do tal ambiente, do desconhecimento do adversário, as viagens eram mais complicadas, enfim, tudo era realmente muito mais difícil e valorizou-se na altura com a introdução dessa regra há décadas, o golo fora valer 2 em caso de empate, portanto permitir tem essa força extra, que hoje acaba por já não ser assim tão importante quanto isso, ou seja, estas grandes equipas criaram realmente hábitos que lhes permitem jogar fora e em casa da mesma maneira. Às vezes dá-se inclusivamente o caso, até um bocadinho estranho, de, lá está, temendo sofrer o golo em casa, as próprias equipas que jogam em casa e que normalmente têm mais condições, acabam por, lá está, temendo sofrer esse tal golo, que às vezes é tão comprometedor na própria eliminatória, às vezes em casa são um pouco mais defensivas do que depois são fora, o que acaba por ter aqui um efeito um bocadinho paradoxal relativamente àquilo que esperamos de uma equipa quando ela joga em casa. Muitas vezes temos exemplos disso, não foi, em todo o caso, o que se passou neste Atlético de Madrid, Liverpool. Ainda em Inglaterra, o Tottenham recebe também hoje os alemães do Leipzig, num curioso duelo, ao fim e ao cabo, que permite sentir, sobretudo se pensarmos nas figuras dos treinadores, um duelo que permite perceber um bocadinho a passagem do tempo, ou seja, porque de um lado temos o Nagelsmann, que é o treinador do Leipzig, que tem 32 anos e que há muitos não, há 4 ou 5, porque ele começou com 28 no Hoffenheim, portanto há 4 anos já ele era visto como uma espécie de novo Mourinho, numa altura em que em quase toda a Liga Alemã havia, e ao fim e ao cabo ainda há,
agora todos, claro, um bocadinho mais velhos, mas na altura surgiram ali 10 ou mais treinadores na casa dos 30, alguns com menos, como o caso do Nagelsmann, muito poucos acima dos próprios 40 anos, ou seja, houve ali uma revolução, os treinadores de laptop, como lhes chamam, na Alemanha, com alguma piada, gente que não tinha propriamente carreira como desportista ou como futebolista e que apareceu a liderar nas grandes equipas, e portanto o Nagelsmann é de certa forma um expoente, quer pela idade, quer pela competência, evidentemente. Claro, caso contrário, a idade dele não interessaria para nada. Acaba por ser um expoente dessa geração de treinadores alemães, que agora surge já aqui em contraponto com um treinador, José Mourinho, que tem 57 anos e que era há 20 anos ele próprio uma espécie de Nagelsmann, ou seja, ele próprio a revolucionar uma espécie de estilo, não é? Como treinador de futebol, também com resultados, evidentemente, lá está. Caso contrário, o estilo não lhe valia para o que quer que fosse. Mas agora é já um treinador com 57 anos e, portanto, já é ele de uma escola ainda não velha, ainda não envelhecida, ainda não veterana, mas de uma escola pelo menos um pouco mais experiente, e acaba por ser interessante este confronto. Quando lhe perguntaram na conferência de imprensa se ele tinha alguma coisa para provar, ele disse: provar o quê? Tenho 20 anos de carreira e 25 títulos conquistados. Claro. Ou seja, como as coisas de repente mudam um bocadinho, e por estes confrontos permitem realmente perceber a passagem do tempo. No Tottenham, como dizias há pouco na apresentação do noticiário, há realmente a questão da lesão do Son, que lança o Tottenham realmente para um cenário complicado até a final da época, recordando que já perdeu o Harry Kane, portanto que não vai jogar mais esta temporada, e agora perde um outro avançado, dificultando também aqui uma série então de tarefas do José Mourinho. Repara como inclusivamente até outros jornais britânicos, neste caso o Mirror, brinca aqui um bocadinho com esta ideia, claramente uma montagem, escusado será dizê-lo, o José Mourinho ali pendurado num relógio, porque ele próprio, ao fim e ao cabo, acabou por dizer que a equipa está um pouco pendurada, à procura, para ficar pendurada na varanda, porque caiu a escada, à procura de... Exato. Enfim, criou ali uma imagem para tentar ilustrar melhor, e penso que conseguiu, as dificuldades que o Tottenham vai ter de enfrentar até a final da temporada, e portanto há aqui esta imagem, esta fotomontagem que me pareceu curiosa. Ainda em Inglaterra, e já voltamos à Liga dos Campeões, porque este é um assunto também muito tratado nos jornais ingleses de hoje, a apresentação aqui de um combate de boxe entre o Tyson Fury, que vai então... Ele é um combatente, um lutador britânico, uma personalidade extravagante, que no sábado vai então em Las Vegas defrontar o americano Deontay Wilder, que o Fury diz então ali no título que não levantará qualquer tipo de dificuldades. Será uma segunda luta depois do combate do final de 2018 e está também a levantar grande expectativa. Está hoje também em todos os jornais ingleses. Reparem, inclusivamente aqui na capa do Mirror, tem também declarações do próprio Fury, Tyson Fury em cima, que diz de forma um bocadinho radical, como é de resto estilo dele, que desiste do boxe se perder. Enfim, ele já tem 31 anos, portanto não sabemos se isso vai acontecer ou não. Ele é, enfim, um lutador, enfim, toda a gente o conhecerá, peculiar, muito alto, não é propriamente muito musculado, portanto, e é claramente uma figura muito controversa, portanto, bebe, não é propriamente muito cuidado, digamos assim, de um ponto de vista atlético, mas é um lutador particularmente eficaz. Tem aquela aura de irresponsabilidade, Exato. Digamos assim, que muitas vezes até surge associado ao futebol britânico, mais do que propriamente ao boxe britânico, e portanto vai então para esse combate o segundo combate com o Deontay Wilder em Las Vegas. Voltemos então a Espanha. Este é um assunto particularmente interessante também em Inglaterra, porque tem a ver com a apresentação de um novo jogador. Só para a semana o Real Madrid vai então entrar na Liga dos Campeões com o City, mas o destaque vai então para a apresentação deste médio ofensivo brasileiro, um criativo, um segundo avançado, Reinier, que foi contratado ao Flamengo, custou 30 milhões de euros ao Flamengo de Jorge Jesus. O Reinier, curiosamente, nesta apresentação, acabou por agradecer então a dois portugueses, ao Jorge Jesus, por algumas coisas que lhe terá ensinado enquanto futebolista neste pouco tempo de contacto ao fim e ao cabo, e também ao Cristiano Ronaldo, que disse então este novo jogador do Real Madrid terá sido uma inspiração para ele, quando era mais miúdo, claro, enquanto nos 9 anos em que esteve a representar o Real Madrid. Ao mesmo tempo, estas apostas do Real Madrid nestes jovens jogadores brasileiros seguem ao fim e ao cabo o que se passou com o Vinícius e também com o Rodrigo, outros jogadores também contratados dentro desta política, digamos assim, e também este Reinier vai começar, portanto, por uma equipa secundária, mas é claramente
uma inversão da estratégia do Real Madrid, recordando aquilo que acontecia com este mesmo presidente, portanto há não muito tempo, a tal política dos galácticos, ou seja, contratar jogadores já consagrados, caríssimos e portanto que trariam e trouxeram, na maior parte dos casos, penso que não houve propriamente grandes exceções, jogadores portanto que já tinham carreira feita já tinham dado provas, exatamente, e que eram então grandes certezas, digamos assim. Agora a política alterou-se um bocadinho, ou seja, contratar jogadores mais jovens, outra vez uma viragem para o mercado brasileiro e, portanto, com tudo o que isso implica. Portanto, mais risco, claro, porque os jogadores podem ser muito bons, mas também podem não ser, mas também, como acontece em qualquer tipo de investimento, mais risco, mais potencial de ganho e, portanto, também é precisamente essa a lógica do negócio. Veremos como é que o Real Madrid vai então continuar a dar-se com estes negócios. Para já, as coisas não têm corrido propriamente mal. Ainda em Espanha, também noticiado com grande destaque o fim da carreira de Iker Casillas, que vai então concorrer à presidência da Federação Espanhola, de acordo com o que se sabe. É uma notícia de resto que foi confirmada pelo Presidente do Porto, Pinto da Costa, e é precisamente dessa forma também referida neste texto do AS. Ainda um outro assunto em Espanha, o Presidente dos Árbitros Espanhóis, portanto da Associação de Árbitros Espanhóis, Carlos Vellasco Carvalho, volta a sentir necessidade, ao fim e ao cabo, de explicar, de criar iniciativas, de dar entrevistas para explicar os critérios do VAR. É importante que se dê segurança, diz ele, e ilustra justamente a peça, então o AS, com algumas daquelas situações mais complicadas, às vezes de análise, e que também motivam muitas vezes discussões por parte dos adeptos, por mais que árbitros ou ex-árbitros, inclusivamente aqui na Bola TV, tantas vezes venham explicar estas situações, mas para que se perceba ao fim e ao cabo também como este assunto não é propriamente discutido apenas em Portugal e está muito longe de ser uma realidade nossa, bem pelo contrário, está a ser muito mais discutido em Espanha, em Itália e em Inglaterra e na Alemanha do que propriamente em Portugal, ou seja, a discussão acerca da utilidade do VAR é muito maior nestes países do que propriamente tem sido em Portugal, e é importante que consigamos olhar para as coisas também nesta perspectiva e na dimensão que esta discussão está a ter também noutros países onde as polémicas de arbitragem são até muito menores do que em Portugal. Uma das questões que ao fim e ao cabo surge ali também apresentadas, que é a de baixo ao meio, portanto que não é falta, ao fim e ao cabo remete para aquela questão e o próprio Carlos Vellasco Carvalho também fala desta situação na entrevista, aquela ideia da posição do braço em posição natural, portanto, ou seja, encostado ao corpo, que é aqui admitindo também a minha opinião, que é uma das que eu acho que está mal, porque aquilo não é uma posição natural, ou seja, portanto, muitas vezes vemos aquela situação um pouco caricata de jogadores que vão tentar cortar uma bola e vão com os braços atrás das costas, precisamente para jogarem como se não tivessem braços, e portanto partir do princípio que ter uns braços daquela forma ou tentar disputar um lance com o braço encostado ao corpo, que isto é uma posição natural, não é uma posição natural, portanto ninguém ninguém se movimenta naturalmente daquela forma, e portanto este é um dos pontos frágeis desta questão. Sim, e que eu acho que merece sempre interpretação, ou seja, a partir do momento em que há a possibilidade de analisar as imagens, não quer dizer que com essas imagens os árbitros tenham, na minha opinião, de ficar, portanto, limitados a uma interpretação cegra das regras, portanto, a uma visão cegra das regras, quero dizer, ou uma ausência de visão das regras, uma incapacidade, devem sim interpretar aquela que foi aquela jogada, portanto, o que é que o jogador tentou fazer ali, se houve realmente uma intenção ou não, porque pedir a jogadores de futebol, ou defesas neste caso, que abordem lances pelas regras, que sejam obrigados a abordar os lances com as mãos atrás das costas, é uma coisa que não faz nenhum tipo de sentido. Estamos a falar de movimento, não é? Esta é uma questão das mais sensíveis, ao fim e ao cabo, e uma daquelas que eu acho que precisa de ser definida com outro tipo de rigor, e o Carlos Vellasco Carvalho também acaba por falar justamente desta questão. Ainda a respeito da arbitragem, vem hoje no Mirror uma história relacionada, isto é um recorte que fiz da capa do Mirror, a respeito de um grupo de treinadores e outros peritos em futebol, liderados aqui pelo treinador francês Arsène Wenger, que tem um cargo na FIFA relacionado com questões globais e de orientação global do desporto, digamos assim, e então o que vai ser apresentado à própria FIFA, ou pelo menos estudado dentro de um gabinete de peritos, lá está, seria por passar, por tentar introduzir uma alteração à própria lei do fora de jogo, que sinceramente me parece uma ideia muito interessante. Eu, enfim, ainda não ouvi propriamente muitas opiniões contrárias e por isso não vou dizer que apoio já, porque quero fazer aqui algum tipo de contraponto, mas esta ideia à partida parece-me muito importante. E a ideia assenta no seguinte: deixar de considerar fora de jogo a partir do momento em que o avançado tem qualquer parte do corpo em linha com o último defesa, neste caso.
ou seja, inverter um pouco a tendência, deixar de considerar como falta um ligeiro adiantamento de qualquer parte do corpo, ou seja, acabando com aquele caso bizarro de foras de jogo de 2, 3, 4 e 5 centímetros, e partindo-se do princípio que o jogador está em jogo, independentemente de ter partes do corpo adiantadas, claro, mesmo o corpo quase todo, desde que uma parte do corpo, seja a mão, seja o pé, seja o braço, esteja pelo menos alinhada com o último defesa. Eu acho que isto é muito mais justo e, acima de tudo, acho que é muito mais respeitador daquelas que são as tradições normais do jogo, recordando que a regra do fora de jogo, por norma, dizia que em caso de dúvida não deveria ser analisado fora de jogo. A partir do momento em que se introduziu o vídeo-árbitro, o caso de dúvida deixou de existir. Ou está ou não está fora de jogo. Ou seja, independentemente de estar por 1 metro ou por 2 centímetros, ou está ou não está, porque há ali uma linha rigorosa, portanto, que consegue determinar se há ou não fora de jogo. Ou seja, aquilo que antes, na regra, impedia um abuso, que era um jogador estar, enfim, injustamente ou imoralmente, se quisermos, adiantado face ao último defesa, ou que faria do jogo uma coisa completamente diferente daquilo que é, deixou portanto, era uma regra para punir o abuso, mas não era uma regra para punir o uso a partir do momento em que se aceitava realmente a situação de dúvida. A partir do momento em que não há dúvida, já não há nenhuma possibilidade de abuso, ou seja, ou está ou não está. Portanto, e a regra fica radicalmente diferente e acho que assim as coisas, não sei se com esta estratégia, se com a possibilidade de haver uma margem de 20 ou 30 centímetros a partir do momento dentro da qual não se estará fora de jogo, enfim, há muitas possibilidades que estão nesta altura a ser consideradas, mas parece-me essencialmente que toda a gente está um bocadinho insatisfeita com estes foras de jogo de 4 e de 5 centímetros. Porquê? Porque resultam em lances nos quais os avançados, ou os médios, ou a equipa que ataca, está claramente a respeitar o espírito do jogo. Portanto, não está propriamente a tirar nenhum tipo de proveito ou a aproveitar-se abusivamente de uma posição de um avançado. Está claramente a respeitar o momento do passe, a norma, as regras, os hábitos das movimentações dos avançados entre os defesas, e a partir do momento em que isso é também punido por foras de jogo de 1 ou 2 centímetros, a tal ideia anterior de deixar seguir em caso de dúvida desapareceu. Portanto, a regra fica radicalmente diferente e isso é claramente um assunto que, como se vê, está ainda a ser discutido com grande importância. Este assunto também é muito importante na capa do Sport, voltando à Espanha, uma crise política no Barcelona. O presidente Josep Maria Bartomeu rescindiu o contrato com uma empresa chamada 13 Ventures, presumo eu. É uma firma que fornece serviços digitais e que, de acordo com uma notícia da cadena SER, portanto uma notícia e uma denúncia, ao fim e ao cabo, esta empresa criava opinião nas redes sociais que seria favorável ao Bartomeu e, portanto, que seria desfavorável a potenciais candidatos à presidência do Barcelona ou a quem contra ele fosse, e até desfavorável a alguns jogadores do Barcelona que, pelo peso e importância que têm, particularmente Messi, Piqué e outros, estariam também, de certa forma, a ser descredibilizados em movimentos de redes sociais, portanto, partindo desta tal empresa. Muito importante dizer que o Bartomeu desmente que isto tenha sido pedido ou contratado, que o que tinha sido contratado não era nada disto e, portanto, que ele rescindiu o contrato a partir do momento em que teve sequer uma suspeita de que isto pudesse alguma vez ter acontecido e que a própria empresa também desmentiu que alguma vez o tivesse feito. De qualquer das formas, a cadena SER mantém a informação. Este é um assunto do dia em Espanha, como se vê também, depois veremos mais à frente ali no outro jornal, e ao fim e ao cabo é um assunto que eu acho que chega novo no futebol. Não é propriamente absolutamente novo. Eu recordo já agora aqui, eu gosto sempre de trazer estas sugestões e deixo aqui mais uma recomendação. Também é um episódio de um podcast chamado Radio Lab, portanto é da New York City Public Radio, pode ser encontrado onde normalmente as pessoas encontram os podcasts, portanto com essa facilidade. E este tem o título ali expresso para quem quiser, portanto tem a ver basicamente com a parte da ideia de flash mob, portanto aquela ideia quando as pessoas se juntam para uma festa ou para uma manifestação e que normalmente surge das redes sociais e que a dada altura deste podcast, entra em contacto com um americano que deu por ele a trabalhar na Ucrânia, mas supostamente sob a orientação russa, daquilo que ele disse na altura, num prédio, portanto era um prédio que tinha gente, dezenas, centenas de pessoas a trabalhar em frente a computadores, precisamente para disseminarem pelas redes sociais, na altura a respeito da eleição de Trump para a presidência norte-americana, para disseminarem pelas redes sociais, utilizando os conhecimentos técnicos que tinham e as redes onde se movimentavam, informações falsas a
respeito a bem de uns e a mal de outros, de maneira a condicionar a opinião pública. Portanto, este é claramente um assunto do mais moderno que pode haver e que, ao fim e ao cabo, acaba por ser também esta ideia de manipulação que chega com tanta facilidade aos nossos computadores e aos nossos telemóveis e que nós muitas vezes, ou na maior parte das vezes, acabamos por não ter, a não ser que olhemos para as referências de quem nos faz chegar essa informação, para as marcas de quem nos faz chegar essa informação, pode eventualmente induzir-nos também em erro se não tivermos essa capacidade para filtrar essa informação. Este é um sinal assustador dos nossos tempos, ao fim e ao cabo, porque desde logo tem capacidade para ser potencialmente destruidor até das próprias estruturas democráticas e, portanto, acontece um pouco por todo o mundo, às mais escalas, às mais altas escalas imagináveis e que chega agora, estranhamente, de forma até um bocadinho bizarra, ao futebol e ao Barcelona e ao presidente do Barcelona, que ele desmente, mas a verdade é que esse é um assunto que pela primeira vez, que eu me tenha percebido, chegou então ao futebol com esta importância. Fica então a recomendação deste episódio no podcast Radio Lab sobre este mesmo assunto. Nada a ver com o Barcelona, claro, mas a uma escala mais geral. Vemos aqui também na capa do Mundo Deportivo o mesmo assunto na capa, portanto, com o Bartomeu, portanto, a ter de justificar-se a todos os que gostam do clube e não apenas, evidentemente. Um outro assunto na capa, a chegada do Martin Braithwaite, que custa 18 milhões de euros ao Barcelona. Ele representava o Leganés não quis negociar com o Barcelona, mas o jogador saiu ainda assim, porque este era o valor da cláusula de rescisão e, portanto, vai mesmo para o Barcelona. Portanto, vai aproveitar uma oportunidade especial para substituir o Dembélé, que vai estar lesionado até final da temporada e, portanto, é nessa perspectiva que o negócio vai então ser confirmado. Este Braithwaite é um avançado dinamarquês, tem 28 anos. Ele tem sido titularíssimo no Leganés, tem 8 golos em 27 jogos nesta temporada, 2 deles na Taça do Rei. Não é propriamente um registro absolutamente impressionante, e sobretudo atendendo a que é um jogador contratado pelo Barcelona e por aqui se percebe que é claramente também uma situação de recurso, parece-me, mais do que propriamente uma aposta enfim, para o futuro do Barcelona. De qualquer das formas, uma opção de recurso que custa 18 milhões de euros é claramente, enfim, acaba por ajustar-se um pouco à capacidade do próprio Barcelona, convenhamos. Ele esteve emprestado pelo Middlesbrough ao Leganés por um ano, depois foi comprado por 5 milhões de euros e agora vai então passar para o Barcelona por 18 milhões. Ainda em Espanha, o Super Deporte, para terminar aqui a nossa passagem por Espanha, uma referência a esta entusiasmada primeira página, porque o Valência vai jogar a Milão para defrontar o Atalanta, que vai jogar em casa emprestada, porque o estádio do Atalanta não tem condições para receber jogos da Liga dos Campeões. Ainda em Itália, a Gazeta dello Sport tem na capa também a antecipação desse mesmo jogo, do Atalanta com o Valência, como vemos em cima, e a manchete vai para a Dorothea Wiener, que vemos ali sempre de ouro, que ganhou a medalha de ouro no Mundial de biatlo, portanto uma atleta italiana em grande destaque, e ainda também as mudanças que o Sarri quer operar na Juventus para tentar conseguir melhores resultados, particularmente na Liga dos Campeões. A Juventus que joga em Lyon na próxima semana para esta competição. Uma das alterações poderá voltar por ser uma espécie de aproximação do Dybala ao Ronaldo, o Cristiano escreve a Gazeta dello Sport. O Corriere dello Sport também trata deste assunto, está a contar aqui de um pacto entre Ronaldo e Sarri para, de certa forma, desvalorizar algumas diferenças ou desavenças ou desencontros na forma como estão a olhar para a equipa, tratar dos problemas e resolvê-los, e a importância do Ronaldo aqui sempre em cima da mesa, pela qualidade e também pela experiência, ao fim e ao cabo, de 35 anos, que também lhe dá outro tipo de crédito, digamos assim, na discussão destes assuntos dentro das equipas onde ele joga, o que me parece absolutamente compreensível, atendendo à qualidade que ele tem como futebolista e à experiência. Também no Tuttosport, a mesma Dorothea Wiener, lá em cima, também a ideia do Atlanta-Valência, embaixo do lado direito, e o interesse da Juventus no Gabriel Jesus, jogador brasileiro do Manchester City, que poderá, tal como outros, deixar o clube nos próximos tempos, atendendo à tal punição que fará com que o City deixe de estar nas provas europeias durante 2 anos. É um jogador que nesta altura custa 70 ou 80 milhões de euros. Na Alemanha, o Morgan Post destaca a vitória do Dortmund sobre o Paris Saint-Germain por 2-1, como o nome do Haaland, que marcou os 2 golos em destaque. O mais rápido de sempre a chegar aos 10 golos na Liga dos Campeões. Ele já jogava no Salzburgo, acabou por beneficiar dos regulamentos. O segundo mais novo de sempre a consegui-lo. O primeiro foi o Mbappé, que marcou 10 golos na Liga dos Campeões com 18 anos. Este fê-lo com 19. Aqui, repara como o
Wall Street Journal já lembrava o Lewandowski e o Pulisic, e agora o Jadon Sancho, e também, portanto, este Haaland, para dizer que o Dortmund é a equipa que melhor, estamos a falar do Wall Street Journal, repara, um jornal que nada tem a ver com desporto, mas que tem este artigo para lembrar que o Dortmund é a equipa que melhor escolhe as ações, digamos assim, de futebolistas nesta altura. O L'Équipe tem na capa, portanto, escreve que o Paris Saint-Germain está aqui numa situação limite, portanto, de costas para o muro, ou seja, encurralado, aqui a referência ao tal muro do estádio do Dortmund, portanto, da bancada com adeptos de pé. O Paris Saint-Germain que perdeu então por 2-1. É um resultado aceitável fora, ou seja, 1-0 em casa dá para seguir em frente. Ainda no Brasil, 3 jogos importantes hoje. Um deles, o Flamengo de Jorge Jesus, que joga no Uruguai, na casa do Independente Del Valle, a primeira mão da Supertaça Sul-Americana. Flamengo favorito, claro. E já agora terminávamos aqui, se calhar então, com um recorte da edição online da CNN, o acidente chocante do piloto da NASCAR, Ryan Newman, que vemos ali uma fotografia que está também hoje por todos os jornais americanos. Escreve-se que ele não corre risco de vida, quase miraculosamente. A NASCAR tem feito um esforço nos últimos anos para resolver estes problemas, para evitar que as coisas não sejam tão graves quanto às vezes parecem, até na própria segurança dos próprios carros, nas estruturas à volta dos jogadores, nos cintos, nos fatos antifogo, e diz-se que neste caso resultaram muito melhor do que aquilo que as imagens chocantes do acidente faziam temer. Muito bem, Miguel, muito obrigada pela tua presença nesta edição. Ponto final na revista de imprensa internacional. Tenha um ótimo dia.